Que a graça do Senhor seja com cada um de nós e que Ele possa continuar nos abençoando com a Sua palavra, tornando-a vivificada em nossos corações. É um prazer, é uma honra, né? A gente poder estar aqui com os irmãos. A gente agradece a Deus e também ao pastor Jedson, que nos fez o convite para estarmos aqui com os irmãos. Eu disse ontem, não foi possível a gente estar, né? Desde domingo, por devido à nossa programação lá, mas eu já deixei certo com o pastor Jedson que eu estaria aqui a partir de ontem. E Deus deu essa graça para nós vir, nós viemos, estamos aqui, já estamos muito abençoados, né? Abençoado mesmo. E ontem eu fiz um convite assim, rapidinho, e hoje eu olho bem nele assim, convido ele, né? Dia 25, 26, 27 desse mês de maio. Os irmãos que puderem ir, não vá sem falar com o pastor Jedson, viu? Fale com ele, peça para ele, né? Se ele deixar, você vai. E para nós será um prazer, uma honra tê-los vocês lá com a gente. Eu quero, nesta manhã, convosco, ler a Bíblia, se for possível, com a ajuda dos nossos irmãos ali dentro, na técnica de som, eles colocar na tela aí para nós estudar um pouquinho a Bíblia. Eu quero falar sobre a terceira dispensação do ministério de Deus entre os homens ou com os homens, né? E esta terceira dispensação, nós estamos vivendo ela. Ela está sendo vivenciada. Esse terceiro ciclo do ministério de Deus aqui nessa terra. Foi propósito de Deus, foi o propósito de Deus. Deus tem cumprido nesse ciclo o seu primeiro estágio, cumpriu-se o seu segundo estágio, e agora nós estamos no terceiro estágio, no terceiro ciclo, na terceira manifestação do seu ministério entre os homens. E, por certo, vocês já sabem do que se trata. Do ministério de Cristo em nós. Amém? Cristo em você. Do ministério em que o irmão Brana foi muito enfatizante, porque ele não procurava, na sua simplicidade, na sua maneira de expressar, o irmão Brana nunca procurou fama, ele nunca procurou ser o destaque. Inclusive, quando ele falou do ministério de restauração, que é o ministério de Elias, ele foi muito direto na sua simplicidade de colocar lá no quadro o nome Elias. Mas o anjo é quem lhe trouxe o destaque. O anjo não colocou o ministério se referindo a Elias. O anjo colocou o nome mesmo do mensageiro para a era de Laodiceia. Escrito assim, o William Marion Branham, né? Então,
O irmão Branham não foi muito em buscar fama, destaque, em personalismo, né? Mas a mensagem do irmão Branham foi fazer com que todos sentissem a mesma responsabilidade que ele sentiu, de manifestar o Filho do Homem, manifestar Jesus, manifestar o Verbo, manifestar a palavra. E para isto se manifestar, entra então o terceiro ciclo do ministério de nosso Deus, que é Cristo em você, que é o Espírito Santo em você, que é o Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo nos pastores, o Espírito Santo em nós, fazendo com que a palavra do Senhor funcione, porque a palavra sem o Espírito, ela é, o que ela é? A palavra sem o Espírito, ela é o que? Morta. Mas quem vivifica a palavra é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem o ministério de vindicar a palavra, vivificar a palavra, na sua vida, na minha, na vida de todos nós, porque a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E para isso eu escolhi Efésios capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ficar de pé, se coloquem de pé. Efésios capítulo 4, versículo 6. Se o irmão puder colocar na tela, mesmo que esteja na tela aí, vocês que já têm nas suas Bíblias, devem ler a sua Bíblia. Devem ler sua Bíblia. Eu não creio, tudo bem em ter, nós estamos numa era avançada, né? Em que as pessoas carregam a Bíblia no seu celular. Eu, em particular, acredito que cada irmão precisa de ter um livro. Porque na visão do apóstolo não era celular, não era tecnologia, era um livro. E o anjo disse para ele assim: coma o livro. Então, mesmo que você tenha à sua disposição o celular, mas ao vir para a igreja, eu aconselho você trazer o livro. Ele tem um compromisso com o livro. Bem-aventurado é o que lê e os que ouvem e os que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Então vamos comer o livro. Tudo bem se você não trouxe a Bíblia e tem ela no seu celular, tudo bem, não tem nada contra. É só uma abertura, né? Assim, uma cutucada. Só uma cutucada. E aí, explorando aí o sistema, se for possível, eu falei com eles lá dentro, eu tenho algumas escrituras para ler com os irmãos, e se for possível eles ter um lá atento para isso, seria muito bom, porque fica na gravação, né? Nós fizemos isso lá em Redenção, ficou bom, gostei, achei muito bom. Mas até que eles consigam lá, vamos então à leitura. Versículo 6 do capítulo 4. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, nós estamos aqui dando a nossa contribuição. Estou eu aqui dando a minha contribuição. E eu espero que o Espírito Santo possa me ajudar. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor possa nos ajudar na leitura da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, por favor, perdoa nossas falhas, perdoa até os nossos equívocos, nossos deslizos, como humanos, nós nos envergonhamos de muita coisa, mas nós queremos nos alegrar
e glorificar, e sentir até glorificado também, aleluia, pela tua presença, confirmando a palavra do Senhor sobre aqueles que dirigem as suas orações em prol do filho, em prol da filha, do marido, da esposa, em prol até mesmo dos seus negócios, suas dificuldades. Ô Espírito Santo, ajuda-nos nas nossas intercessões. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o Espírito do Senhor que pode nos instruir até orar. Então ensina-nos nesta manhã, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus nós o pedimos, Pai, para a glória do Senhor. Amém e amém, Jesus. Os irmãos assentem, vamos ouvir então o hino aí com o grupo.
Como é lindo o nosso mestre. Mas vocês também são lindos. E cantou muito lindo. Deus continua a abençoar. Olha, o que nós vamos falar, o que a gente vai falar, que todos nós vamos ouvir, está baseado na mensagem O Sinal, Atos do Espírito Santo, e para que foi dado o Espírito Santo, e o que é o Espírito Santo. A gente não tem como falar para os eleitos, para a noiva do Senhor Jesus Cristo, fora da luz, fora do conhecimento do mensageiro que Deus trouxe para nós. Sobre essa luz é que todos nós pregamos. A nossa teologia, né? Nosso conhecimento, a conclusão que nós temos é sobre a luz de um mensageiro. E o irmão Brana, ele disse que Deus, ele é completo em três. E nem por isto ele é três pessoas distintas. No ano 325, lá em Nicéia, eles tiveram uma conclusão que Deus é três pessoas distintas. Mas o irmão Brana, através da Bíblia, ele pôde, com a vivificação do Espírito, a revelação do Espírito, mostrar que não são três pessoas, mas três manifestações de uma pessoa. Então, Efésios capítulo 4, versículo 6, o apóstolo São Paulo, ele é muito direto em mostrar um só Deus e Pai de todos, o qual é. Você vai notar que o apóstolo está falando no singular. Se ele tivesse uma mente marcada com esse pensamento de que na divindade há três pessoas, duas ou três, mais de uma, ele seria então politeísta. Mas Paulo não era politeísta. Paulo, ele era monoteísta. E pelo fato de ele ser monoteísta, ele cria na divindade com uma pessoa distinta, mas que podia e pode se manifestar como ele quer, da forma que ele quisesse. E Paulo descreve com muita luz o qual é. Ele fala bem no singular, o qual é. Se ele cresce em mais de uma, claro, ele teria usado o termo no plural, os quais são. Mas ele usa o termo no singular, o qual é, sobre, por e em. Sobre todos ele é Pai, o Criador. E isso ele se manifestou no Velho Testamento. Inclusive, nós podemos ver em Êxodo capítulo 6, versículo 3. A partir do primeiro versículo, Êxodo capítulo 6, a partir do primeiro versículo, você pode ler comigo. O quanto que o nosso Deus desejava
a fazer o seu povo conhecê-lo de perto e poder até tocar nele, sentir ele. Foi o desejo de Deus, né? Você tem a sua Bíblia, você pode abrir em Êxodo, capítulo 6, a partir do versículo 1. Se eles colocarem na tela, ajuda muito. Mas você vai notar aí, ó, em Êxodo, capítulo 6, que esse Deus que agiu sobre o povo, inclusive em Gênesis capítulo 1, diz que ele pairava sobre as águas. Esse Deus que não pode ser visto, pairava sobre as águas, e águas fala de povos, fala de gente, fala de nações, e ele continua sendo esse Deus invisível, que não pode ser visto, e que paira sobre todo mundo, né? O nosso planeta. Ele paira, mas ele de fato quis e quer que as pessoas o conheçam. Aleluia! O conheça com os seus olhos, toquem com as suas mãos, ao ponto de se tornar até participante da sua natureza divina. Ter a natureza divina. Êxodo capítulo 6 está escrito: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os deixará ir. É assim? Por mão poderosa os lançará de sua terra. Olha o versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então isso nos mostra que Deus sempre quis que o seu povo o conhecesse. Que o seu povo o conhecesse. Agora, você vê o que a compreensão do apóstolo São Paulo em Éfeso, ou no livro de Efésios, a partir do primeiro versículo do capítulo 4, ele prega uma unidade da fé, mostrando que há um só batismo, um só Senhor, uma só fé, e na sequência ele aplica um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Esta foi a compreensão do apóstolo São Paulo. Mas não foi só a dele assim, monoteísta. João também teve essa mesma revelação, o apóstolo. Você pode abrir a sua Bíblia. O que nós estaremos estudando, mas falando aqui é rudimento. Mas é um rudimento que foi revelado. É o rodapé da mensagem do nosso profeta. E eu acredito que, para nós chegarmos à perfeição, nós temos que começar pelo alicerce. De acordo com Hebreus capítulo 6, quando o apóstolo São Paulo estava falando de profundidade, ele chegou a mencionar: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Essa questão de impor as mãos sobre os enfermos, batismo, tudo é rudimento. Mas ele diz assim: se o Senhor nos permitir, falaremos disso. E nessa manhã eu sinto que o Espírito Santo está nos permitindo falar disso, e eu creio que o Espírito Santo fará isso de uma forma tão maravilhosa,
no nosso meio, ao ponto de fazer com que alguém mais seja um revelado. Faço isso com segurança. Então você vai ver que a compreensão do apóstolo João, aqui na sua primeira carta, no capítulo 5, a primeira carta no capítulo 5, do apóstolo João. Eu peguei uma Bíblia nova, minha Bíblia, e as folhas começam a ficar presas, né? Bíblia nova é assim. Mas olha aqui, Efésios primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 e 8. Olha, o nosso Deus, preste bem atenção, o nosso Deus é como a água. O nosso Deus é como a água. O nosso Deus é como a água. Escuta, nós temos a água aqui no estado líquido. Podemos bebê-la, podemos nos lavar com ela. Podemos nos lavar com ela. Esse é o primeiro estágio dela. E ela é composta de 2 elementos. Quais são os elementos que compõem a água? H2O, hidrogênio e oxigênio. Não pode se separar. Não pode ser separado. Se separar causa problema, não é mais água. É ou não é? Concorda comigo? A igreja levanta a mão. Concordam. H2O. Estado líquido. Se levar ela para a geladeira, colocar no freezer, o que vai virar? A água vai entrar no estado sólido. Mas continua sendo H2O. É ou não? Mas no estado sólido. Se colocar ela numa frigideira e botar fogo debaixo, o que vai acontecer com a água? Ela vai secar, a vasilha vai secar, a água vai se tornar gases. Vai entrar no estado gasoso, mas continua sendo água. Amém? Assim também é o nosso Deus. O H2O é você e Deus. É o negativo e o positivo. É Romanos 7 e Romanos 8. Ao ponto do irmão Breno falar assim, que Deus não é completo sem eu. Não é completo sem você. E na compreensão do apóstolo João, aí no capítulo 5, no versículo 7, o que está escrito aí? Diga comigo, 3. Fala bem forte. Joga na tela lá que nós lê. É o versículo 7, né? Do capítulo 5. É do capítulo... Não, eu quero o capítulo 5, versículo 7. Então diga bem forte comigo assim, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Agora o 8. E 3 são os que testificam na terra: a água, o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. 1, não 2, não 3. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são na terra: Espírito,
água e sangue. E esses três concordam num propósito, num processo. Na terra, as três etapas da graça. O que é as três etapas da graça? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Mas eu pergunto à igreja: há possibilidade de nós termos o Espírito Santo sem ser justificado? Há possibilidade de nós termos o Espírito Santo sem sermos santificados? Não. Mas você pode ser justificado sem ser santificado. Você pode ser justificado, santificado e não ter o Espírito Santo. Haja visto que o irmão Brana prega as três classes de crente, e as três classes de crente, duas delas podem participar destas duas classes, dessas duas partes do período da graça: ser justificado, ser santificado e não ter o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vem para pessoas que são justificadas, santificadas, aleluia. E é justamente a minha meta, é justamente a meta da igreja, é justamente a nossa meta, é ser cheio do Espírito Santo. Deus agiu sobre nós, desejando a dar-se a conhecer. E Ele realmente manifestou. Ele realmente se deu a conhecer. Na pessoa de quem? Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O João, o evangelista, escrevendo no seu evangelho, capítulo 1, no versículo 18, ele disse assim: ninguém jamais viu a Deus, e jamais o verá, mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez ser conhecido. O propósito de Deus enviar Jesus ao mundo, São João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito foi para que as pessoas conhecessem um outro Deus? Foi para dar a sua glória para um outro Deus? Não, não foi este o propósito. O propósito de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo foi para que o mundo conhecesse Deus. Foi para que o seu Filho manifestasse Deus para as pessoas. É claro que o apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículo 16, ele diz que isso é um mistério muito grande. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Em muitas Bíblias está escrito assim: Deus manifestou-se em carne. Foi visto, Ele foi visto pelos homens. O propósito de Deus enviar seu Filho não foi para as pessoas conhecerem um outro Deus. Foi para que as pessoas conhecessem o Deus invisível. Infelizmente, o diabo tem tratado de fazer as pessoas sair do verdadeiro Espírito de Deus. Mas o propósito de Deus é trazer os seus filhos de volta para o seu Espírito. Trazer o seu povo de volta para o seu Espírito. Haja visto que todos os seres humanos carregam um vazio dentro de si e tentam atribuir a sua adoração, a sua reverência, o seu respeito, o seu louvor a alguém que possa ser o seu Deus. E não tendo a revelação, atribui a muitas coisas para serem os seus deuses. E com isso cometem a idolatria, que não é a verdadeira adoração a qual o Pai procura.
Todo mundo procura Deus. Todo mundo carrega um vazio dentro de si. Procurar, adorar um Deus. Mas Deus procura somente aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você ler São João capítulo 4, versículo 22, você vai começar aquela leitura com o diálogo de Jesus com aquela mulher no poço. E Jesus falando com a samaritana. Jesus falando com a samaritana. Jesus fala assim: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Ele está procurando a mensagem. Está lendo a mensagem? O moço lá da leitura? Nós adoramos o que nós sabemos. Nós temos que ter consciência quem nós estamos adorando. E Jesus fala assim, ó: a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Jesus falou assim, ó: a salvação vem dos judeus. Nós herdamos dos judeus a salvação que eles rejeitaram. E eles só rejeitaram porque eles ficaram com a letra, o Velho Testamento. Eles não tiveram a revelação da letra, mas eles ficaram fielmente com a letra. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, está registrado lá assim, ó: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E agora aparece um homem, filho de José, filho de Maria, dizendo ser ele Deus. Eles estavam certos em não adorá-lo, não estavam? Mas estavam certos em não adorá-lo porque eles não alcançaram a revelação do propósito de Deus entre os homens. Eles não tiveram a revelação do propósito. Ô irmão, levanta a sua mão e dá glórias a Deus, porque Deus te deu a revelação de saber que o propósito de Deus foi dar-se a conhecer à humanidade. Eu fico às vezes parado assim, pensando, meu Deus, por que a teologia trinitariana é tão forte da forma que é? Sendo que nós temos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse mostrando um só Deus. Um só Deus. Mas sabe que nem tudo que parece é. Parece que Deus é três pessoas distintas. Parece. E quando se fala em trindade de pessoas, está errado. Mas Deus, Ele é trino. Deus trabalha numa trindade. Mas não de pessoas, mas sim de personalidade. Não é de pessoalidade, é de personalidade. Você vai comigo até Filipe, em São João 14. O irmão Brana, para pregar essa mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, ele explora justamente São João 14. São João 14. E para pregar o que é o Espírito Santo, ele usa São João 14 e São João 16. Para que foi dado o Espírito Santo e o que é o Espírito Santo? E aqui nessa mensagem, o que é o Espírito Santo? Parágrafo 22, o irmão Brana diz assim: sobre esta parte, desejamos nos aproximar do tema, o qual eu penso que é o tema sobressalente de hoje, que é o Espírito Santo, que Ele é. E agora a razão pela qual tenho tomado este tema em ordem, e desta maneira, é porque você não pode vir a receber o Espírito Santo, a menos que você saiba
o que ele é. E você não pode recebê-lo se você sabe. E você pode recebê-lo se você sabe o que ele é. A menos que você creia que ele é dado a você. Você crê que ele foi dado por causa de você? Quantos aqui crê que o Espírito Santo foi dado por causa de você? Jesus pensou em você. João disse assim, pastor Gerson: eu vos batizo com água, mas está vindo um outro aí que vos batizará com o Espírito Santo. Esses homens aqui, batizam as pessoas com água. Batize com água. Água fala-se da palavra. Batize com a palavra. Água limpa. A palavra limpa. Mas o irmão Brando diz que você não pode ficar vazio. Você não pode ficar só limpo. Você precisa de se encher com o Espírito Santo. Porque o seu adversário, ao sair de você, ele anda por lugares áridos. E depois, não encontrando alguém que ele possa alojar, ele vai lembrar de você, irmã. Ele vai lembrar de você, irmão. E quando ele chega, encontra a casa limpa, adornada, porque o pregador prega para te adornar, para te lavar, para te limpar. Jesus chegou a dizer que a palavra dele limpa quando ela entra em nós. Ele disse: vós estáis limpos pela minha palavra. Virando para aqueles que não eram discípulos dele, ele diz assim: vós não sois das minhas ovelhas, porque a minha palavra não entra em vós. Mas se é ovelha do pasto dele, a palavra dele entra e limpa, corta. Mas você não pode ficar só limpa, adornada, bonita por fora. Todo mundo vê que você foi transformado, mudado. A palavra te lavou, a palavra te limpou. E é o momento mais perigoso que existe na vida do cristão, é a fase da santificação. Porque sem o Espírito Santo faz de nós religiosos, legalistas, se tornar um grande fariseu, como foi aquele fariseu que veio no altar, orou, e apresentava toda a sua justiça para Deus. E o pecador entrou no templo, ficou lá na entrada, vendo a justificativa daquele santo ali no altar, e ele bateu a mão no peito, dizendo assim: oh, tem misericórdia de mim, porque eu não sou nada daquele lá. Tudo que ele é, eu não sou. Eu sou imundo, eu sou sujo. Jesus diz que ele foi justificado, e o santarrão foi negado, não foi aceito. Então, meus queridos irmãos, o Espírito Santo, nesta manhã, quer fazer cada um de nós sentir uma necessidade muito grande de ter o Espírito Santo. Necessidade de ter o Espírito Santo. Olha como que o irmão Brana diz aqui, ó. Ele é para você. Você não poderá saber se você o tem ou não, a menos que você saiba que resultado ele traz. Assim sendo, se você sabe o que ele é, e para quem ele é, e que ações produz quando chega, então você saberá o que tem quando o houver recebido o ver. Isso concluiria o assunto. Aleluia! Levanta a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. Jesus, quando estava com os discípulos, Jesus falou para os discípulos assim: não vá à casa dos gentios e nem samaritanos. Não vai não. Ide as ovelhas perdidas da casa de... Porque ele estava cumprindo o seu ministério com Israel, com os judeus. Mas
quando ele estava ali, você vai notar que o Espírito Santo estava com eles, na pessoa de Jesus. E o Evangelho não podia ser pregado a todas as nações. E com isso, Jesus viu a grande necessidade de ir embora. Porque se ele não fosse embora, o Consolador não viria. O Espírito de verdade que o mundo não vê nem o conhece, poderia vir. E uma coisa que eu gostaria que os irmãos entendessem: Jesus, o Verbo de Deus, a palavra, é para todo mundo, é para toda criatura, mas o Espírito Santo é só para os eleitos. O Espírito Santo é só para os predestinados. O Espírito Santo é só para a noiva do Senhor Jesus. O mundo não verá o Espírito Santo. É claro que Jesus veio para revelar o Pai, revelar aquele que convence as pessoas do pecado, do juízo. O próprio Jesus disse que ninguém podia vir a Ele a menos que o Pai o trouxesse. O Pai é o Espírito Santo, é ou não é? Quantos concordam que o Pai é o Espírito Santo? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Então é o Pai, é o Espírito Santo que traz as pessoas para Jesus. Agora Jesus é pregado para todas as nações. A palavra é Jesus. A palavra é o Verbo de Deus que se fez carne. A palavra é o Filho de Deus, porque João disse que no princípio Jesus era a palavra. Jesus era a palavra estava com Deus, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Está escrito lá em Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, se tratando de Jesus, João estava falando de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Deus não era mudo. Haja visto que em Colossenses capítulo 1, Paulo tinha a revelação de que quem fez o mundo foi Jesus. No capítulo 2, versículo 9 de Colossenses, Paulo diz assim, que em Jesus habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E o irmão Brana vem e diz assim, tudo que era Deus foi derramado em Jesus. Mas não podia ficar só em Jesus. Tinha que vir para mim, tinha que vir para você. Aleluia! E o irmão Brana diz assim, que o Espírito Santo foi dado em cada era. Em cada era de Éfeso, houve uma descrição, o Espírito Santo descreveu na personalidade de Jesus para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardo, Filadélfia. E agora na nossa era, o Espírito Santo dá a descrição da pessoa de Jesus na igreja. Ele é o Amém. Ele é a conclusão de todas as coisas. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! E Jesus carregou essa grande responsabilidade. Conversando com Filipe, Filipe estava vendo ali Jesus, o homem chamado Jesus. E ele, ouvindo ele como um pregador, como um mensageiro, como uma pessoa revelada. Então mostra para nós o Pai mestre. É mestre, porque Jesus era um mestre mesmo. Mostra para nós o Pai. Jesus tinha duas personalidades. Ele era totalmente Deus, aleluia, mas ele era totalmente homem, e por ele ser homem,
ele escondeu dos sábios e dos entendidos, mas ele se revelou aos pequeninos. Você viu que a coisa não depende de quem quer nem de quem corre, mas para aquele a quem o quiser revelar. Aquele a quem ele o quiser revelar. Então é hora de sermos bem gratos a Deus por ele ter sido revelado a você. Na sua personalidade de homem, ele escondia dos sábios e dos entendidos, inclusive do diabo lá no monte da tentação. Porque o diabo pensou que estava ali apenas o Filho de Deus. E na verdade ele estava representando você e eu. Assim como ele foi colocado no monte da tentação, nós também estamos no monte da tentação. Sim, o apóstolo João, escrevendo no seu capítulo 2, no capítulo 2, sua primeira carta, deixa eu ver. Ele fala disso aqui no capítulo 2, de sua primeira carta, no versículo 15. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E dá justamente isto que os homens são marcados com a marca da apostasia, os 666. Mas vejam só, ele estava no mundo, foi feito por ele, o mundo não o conheceu, mas deu poder para todos aqueles que crescem no seu nome serem chamados filhos e filhas de Deus. Aleluia! Agora preste atenção. Ele venceu as tentações. Você também pode vencer. Mas você não pode vencer se você não deixar ser batizado pelo mesmo batismo que Jesus foi. Os filhos de Zebedeu, a mãe, desejou tanto que eles assentassem no trono. Mas Jesus disse, na personalidade de filho, isso não depende de mim. Na personalidade de filho ele dizia, ninguém sabe o dia e a hora. O Filipe, olhando para a personalidade de filho, mostra-nos o Pai. Mas na personalidade de Deus entre eles, ele diz, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então estava ali, Deus, cumprindo-se o seu segundo estágio do seu ministério entre os homens. E o ministério de Jesus foi revelar Deus para as pessoas. Agora, ele sentiu necessidade de ir embora. São João 14, a partir do versículo 14, ele dá essa conclusão. Porque se eu não for, o Consolador não vem. E ele foi. E pediu para eles irem para Jerusalém. E eles foram para Jerusalém para quê? Qual foi o objetivo? Para que eles fossem revestidos de poder, para serem testemunhas dele, ali em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Ele disse em São Mateus 28, a partir do versículo 19, em outras palavras, eu pedi para vocês não ir aos gentios, não ir aos samaritanos, somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas agora eu morri e ressuscitei, e vocês vão para Jerusalém, e quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês terão virtudes para serem minhas testemunhas em todos os lugares, em todas as nações. Irmãos, e o irmão Brana vem mostrando para nós que durante todas estas eras, o Espírito Santo esteve presente na terra. E a responsabilidade que Jesus teve de revelar o Pai para as pessoas não é menos do que a sua, do que a minha, do que a nossa, de revelar Jesus para o mundo. O Senhor Jesus revelou o Pai. Agora o Pai em você revela Jesus. Aleluia! Quem ainda pode dar glórias a Deus a isso? O Espírito Santo em você
Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele quer te ungir da mesma forma que ele ungiu a Jesus. E a responsabilidade de Jesus e com a nossa responsabilidade, ela é igual. Jesus revelou Deus para as pessoas. Revelou o Deus invisível para as pessoas. Mas o Espírito Santo não foi dado para o mundo. Quem foi dado para o mundo foi Jesus. Foi o Verbo, foi a palavra. Por isso que a palavra tem que ser pregada a toda a criatura, para depois vir o fim. Mas o Espírito Santo é dado somente para aqueles que lhe obedecem. Atos capítulo 5, versículo 32. Nós e o Espírito Santo, que é dado àqueles que lhe obedecem. Somos testemunhas disso, diz o apóstolo. Não espera o irmão, não espera a irmã e recebeu esse Espírito Santo sem obedecer sua palavra. Para nós recebermos o Espírito Santo, nós precisamos de ser obedientes à sua palavra. E outra questão é o irmão Branham mostrar que você precisa ser ovelha, precisa de ser cordeiro, porque o Espírito Santo não vem sobre bode, não vem sobre abutre. O Espírito Santo tem uma natureza limpa, representado pela pomba, mas o Espírito Santo somente vem a cordeiro, aleluia, que pode ser conduzido, que pode ser guiado, ao ponto de ser conduzido até para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo não conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? E será que o Espírito Santo não pode me conduzir? Não pode te conduzir aonde Ele quiser conduzir? Eu sei que o ministério do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. E trazer à nossa memória tudo que Jesus, em sua palavra, tem ensinado. Ele vos guiará em toda a verdade. Você nunca terá condição de ser testemunhas dele, de ser testemunha dele. Nós nunca teremos condições de sermos suas testemunhas se nós não tivermos o Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo sobre você. Outra coisa é você ter o Espírito Santo em você. O Espírito Santo em mim, o Espírito Santo nesses pastores, nesta igreja. Irmãos, por que a sombra dos apóstolos curava os enfermos? Quando você anda, o Espírito Santo anda com você. Quando você para, o Espírito Santo para. O Espírito Santo conduziu o irmão Branham aonde? Num bar. Mas para quê? Para beber cachaça? Não! Embora ele sendo homem, ele fez aquela censura, mas o Espírito Santo estava lá para lembrar ele. Aleluia! Quantos jovens querem ter o Espírito Santo? Levante a sua mão. Quantos de vocês desejam ter o Espírito Santo? Levante sua mão e diga: Senhor Jesus, me encha com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai te lembrar. E não tem quem tem o Espírito Santo, não existe quem tem o Espírito Santo, aquela consciência de que não pecou. Quando alguém vai falar com você, quando o seu pastor vai pregar para você, vai te ensinar, vai te exortar, se você tem o Espírito Santo, você já sabia muito antes do pastor pregar, você simplesmente diz: amém, 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 amém. Porque o Espírito Santo já tinha mostrado isso para você, ele já lembrou você, ele já estava com você lá. Quem tem o Espírito Santo pode ter equívoco, o irmão Branham disse que sim. Quem tem o Espírito Santo pode falhar, o irmão Branham disse que sim. Quem tem o Espírito Santo pode cair, o irmão Branham disse que sim. E vocês creem no irmão Branham como mensageiro, assim diz o Senhor. Só que o Espírito Santo não te deixa caída, não te deixa caído. Ele te dá a mão e você levanta, porque a sua alma clama por Ele. E o Espírito Santo está aqui nesta manhã. Jesus disse em São João 14, desculpe, é versículo 12, São João 14, versículo 12. Ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as farás maiores ainda, porque eu vou para o Pai.
Ele vai para o Pai para quê? Por que ele foi para o Pai? Para que o Pai viesse estar conosco. E em nós, revelando as suas obras. Aleluia! O Espírito Santo está aqui. Aleluia! Para vindicar Marcos 16, Isaías 53. E não está especificamente em mim. E em nenhum de vocês, especificamente. Está na igreja. Colocando a igreja no reino restaurado. A verdadeira cura divina foi restaurada, meus queridos irmãos. A verdadeira manifestação dos 9 dons foram restaurados, foi ou não? Nenhuma pessoa que tem a revelação da mensagem do irmão Brana tem dificuldade com língua estranha, tem dificuldade com hinos espirituais, tem dificuldade com discernimento de espírito, tem dificuldade com cura divina. Não, se o diabo é um fanfarrão e manipula as coisas de lá, fazendo as pessoas serem enganadas, o Espírito Santo não deixa de ser o Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa a sua palavra sem ser vindicada. Há realmente os verdadeiros dons manifestados no corpo de Jesus, que é a sua igreja, da qual ele é o cabeça. Todos, dá glória a Deus. Levanta, fiquem de pé, por gentileza. Começa a dar glórias a Deus. Começa a glorificar a Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Ó Espírito Santo, vindique no nosso meio, Pai. Águiazinhas de Deus. Um homem um dia colocou um ovo lá no galinheiro. E o que estava dentro do ovo saiu. O que estava dentro do ovo saiu. E não era o mesmo que saiu dos outros ovos, porque aquele ovo não era dali. Vocês sabem, vocês entendem língua estranha, né? E saiu, e era estranho, esquisito, igual a nós. O povo esquisito somos nós, viu? Igual a nós. E nos cultos de avivamentos, os pintinhos, ensinados pela boa mamãe galinha, que não tem uma mamãe que seja ruim, não é verdade? Não tem uma mamãe que seja ruim. A mamãe galinha era uma excelente mãe, porém, era galinha. Mas era uma excelente mãe. E ela dava o conselho de galinha para os seus filhinhos. E ela pensava que aquele esquisito era filho dela. Então, o mesmo conselho que ela dava para os pintinhos, ela dava para aquele esquisito. Vocês já pensaram? Me entendam. Tem conselhos que vocês já recebem em casa e que não combina. Você diz, que conselho esquisito que eu estou recebendo. A mamãe dizia para os filhinhos, olha, quando vocês virem um formigueiro, se alimentem. A águiazinha dizia assim, xiii. Quando sair aquela minhoquinha, se alimente. E a águiazinha, quando o fundo clama, tem que haver um fundo para responder aquele clamor. E aquilo estava na águiazinha. Aquilo estava naquele esquisito ali.
uma fome, uma sede, e não entendia, do mesmo jeito que nós. Quem foi que te buscou? Quem foi que te chamou? Por que você está aqui? Vai explicar. Doía nela na águiazinha. Estava ali, via os irmãos alegres com a minhoquinha. Você passa em frente aí a reuniões, vamos dizer assim, para não chamar de galinheiro. Você passa aí em reuniões e ficam tristes. E eles alegres. E você triste. A águiazinha triste. E os pintinhos alegres. E exigindo do estranho. Ei, por que você é esquisito? Por que você é estranho? A mamãe está chateada com você. A mamãe ensina as coisas para você e você não aprende, rapaz. A mamãe te convida para o avivamento e você fica todo esquisito. O que é que está havendo com você? Você tem que mudar, rapaz. E que natureza. E ali, esperando, e a mamãe galinha exigindo dele, a boa mamãe galinha, não era uma mãe ruim não, a boa mamãe galinha. Até que um dia, ele ouviu o grito. E enquanto os pintinhos fugiram do grito, ele queria ver de onde é que estava vindo aquilo, porque estava dentro dele. Mamãe, nós temos que correr, os pintinhos, nós temos que correr disso. O falso profeta está passando, mamãe. E a águiazinha, não, peraí. Estava nela. E aí, o esquisito viu um outro conselho. A mamãe galinha já tinha dito, olha, a altura máxima que você pode pular, quando está muito bom, é só do puleiro para baixo. E aquele esquisito ali, só do puleiro para baixo? Tem alguma coisa dentro de mim que diz que eu posso ir mais longe. Tem uma coisa em você, irmão, que diz assim, ora mais. Posso ir mais longe. Você pode ir mais longe, irmão. Você pode ir mais longe, irmão. E até que o outro conselho veio e disse assim, ei, bate as asas e vem. Como que eu vou fazer isso? Porque é que você não está se sentindo bem aí? É porque você não é daí. Tem uma coisa em você te incomodando, tem um fundo clamando por alguma coisa. Não tem? Aí ele foi entender. Porque não estava satisfeito com os avivamentos do galinheiro. E é por isso que vocês estão aqui, irmãos. Entendendo por que é que Deus está dando isso para você. Deus abençoe vocês, viu? Eu preciso mais das orações de vocês do que vocês da minha, viu? É porque vocês são muitos. Vocês são muitos. Deus abençoe vocês e que prossigam na batalha. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não seria o que nós somos. Se fosse fácil. Nós somos a elite de Deus, a nação santa, a dama,
A dama. Que coisa. A dama. A genuína aí. A eleita. A honrada. Honrada. Esses homens aqui, esse aqui, eu aqui, nós aqui, tudo por causa de vocês. Deus faz tanta coisa, irmãos. Tudo. Por que foi que ele deixou o quinto para o de Efésios? Por causa da noiva dele. Por causa da noiva dele. Ele trabalha em prol de nós, que somos a noiva dele. O povinho que às vezes a gente olha assim e diz assim, mas Senhor, mas por mim. E quando nós nos apequenamos assim, aí ele diz, por você mesmo, pequeninos. Viu? Que Deus continue ajudando vocês na caminhada. E obrigado pelas orações. E eu não vou esquecer de nenhum de vocês, nenhum dos pastores, nenhum do companheiro. Da outra vez que eu vim aqui, foi assim muito corrido, eu não senti as dores do vosso pastor. Agora eu senti, viu? Eu senti as dores dele. Senhor nosso Deus, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que viu esse irmão, que viu essa irmã, que reuniu esse povo e que está determinado a cumprir Filipenses 1:6 em nossas vidas. O Senhor está determinado a concluir a boa obra que o Senhor mesmo começou em nossas vidas. E é uma obra muito tremenda, Senhor, porque vendo as mudanças que já foram feitas na minha vida, na vida desses obreiros, desse companheiro aqui, pastor Gédson e essa amada igreja, as mudanças que o Senhor já fez, jamais nós poderíamos ter feito, Senhor. E nós sabemos que o Senhor vai concluir, porque é tarefa sua. E nós sabemos que nós atrapalhamos muito o Senhor nisso. Nós nos metemos demais e atrapalhamos isso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor não leve em conta a nossa incredulidade, os nossos erros, os nossos defeitos, mas o Senhor, que nós sabemos que está focado nisso, que o Senhor continue nisso para nos ajudar, para ajudar essa mãe com os filhos dela, esse pai com os filhos dele, essa avó com os netos dela, esse avô com os netos dele. Porque, Senhor, assim como um homem chamado Jó tinha preocupação com sua família, de oferecer sacrifício por eles, o espírito desse Jó também está aqui, preocupado com os filhos, preocupado com a família. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor dê ânimo para o pastor que veio aqui e falou com o coração dele 2 versículos. Salmo 119, ele falou 2 versículos, ele falou do coração dele. E o Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo cada irmão, cada irmã. E eis que o Senhor tem resposta para cada um.
que o Senhor cele os propósitos e os planos pelo qual o Senhor fez essa reunião nos corações de cada um de nós. E que o Senhor receba as honras, glória, louvor e elogio por tudo que o Senhor fez. Porque se não fosse o Senhor, o pastor Jedson não conseguiria fazer. Foi o Senhor que fez. Então, honrado seja o Senhor. E que o Senhor nos ajude a nos mantermos humildes para receber mais e mais do Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ele fez, aconteceu porque Ele fez. Senhor Jesus. Eu voltei aqui para falar só uma coisinha. Um homem desanimado, frustrado, uma mulher desanimada, frustrada, decepcionada, Deus não pode usar. O Espírito Santo não pode usar. Elias estava nessa situação, por isso é que ele ficou lá dentro da caverna, mas Deus teve que dar para ele uma comida, o anjo veio e ministrou para ele, e ele adquiriu força para fazer aquela viagem de juízo, né? Então, com isso eu quero dizer o seguinte: esse pastor está aqui para animar vocês. Mas tem um detalhe: vocês querem o pastor de vocês usado por Deus? Então anima ele. Porque um homem desanimado, frustrado, decepcionado, Deus não pode usá-lo. E ele está aqui para animar vocês, dar comida para vocês. E vocês estão aí, vem aqui na igreja, culto de oração, quarta-feira, sexta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite. O que vocês estão fazendo? Animando ele a prosseguir com vocês. Eu gostaria de encerrar minhas palavras dizendo assim: toma mais de mim, Senhor, e dá-me mais de ti. Eu vi o pastor falando para as meninas aqui, e falou e emocionou. Ele disse: dê mais de você. Ele estava querendo dizer o seguinte: ele estava querendo dizer que vocês fazem parte do ministério dele e devem sentir o mesmo que ele sente pelo povo. E dar tudo de vocês por essa obra. Eu digo para os obreiros e falo para toda a igreja: por que não dê mais de vocês para Deus? Vamos dar mais de nós para Ele? E toda a igreja dê mais de vocês para Deus. Então diga assim, ó: Senhor, toma mais de mim e dê-me mais de ti. Toma mais de mim, Senhor, e dê-me mais de ti. Toma mais de mim e dê-me mais de ti. Deus te abençoe. Deus abençoe. Levante suas mãos e diga: o Senhor abençoe o pastor Edmilson e a sua igreja. O Senhor abençoe o pastor Silvio e a sua igreja. Pastor Jânio, pastor Welton e os demais obreiros que participaram conosco. O sucesso não é meu, o sucesso é nosso. Se vocês acharam que eu fiz alguma coisa, eu achei que vocês fizeram muito mais. Juntos, né? Juntos nós vamos triunfando. Já vamos encerrar, aguenta só mais um pouquinho em pé, porque vamos fazer a oração de encerramento, né? Eu leio aqui rapidinho. Nós tivemos a audiência hoje do tabernáculo em Bernardo Saião e também em Esperantina. Irmã Ilma, irmão Genivaldo, aqui em Araguaína,
Eles estão muito agradecidos a Deus, dizendo obrigado, pastor, por tudo, por permitir que Deus fale conosco através do Senhor. Amém, glória a Deus. Irmão José Felipe, em Palmas, Tocantins. Irmão Fábio Júnior e família, em Rio Verde, Goiás. Ele deve ter visto a irmã Patrícia, né? Fábio Júnior. E também a irmã Elzinha e família, em Senador José Porfírio, em Pará. Irmão Alex, Jesus, Osmar, Isaac, Deusirê, Angelina e Natércia, em Conceição do Araguaia. Eles estão dizendo, estamos participando dessas bênçãos, e que Deus abençoe a viagem do nosso pastor de volta. Pastor Edmilson, né? Irmã Sara Rebeca e o Wilma e irmão Wellington, em Goiânia. Irmão Wellington, o senhor me aliviou agora. Fiquei pensando, mas só a irmã Raquel que comunicou, será que o irmão Wellington não assistiu nenhum culto? Irmã Sara Rebeca, agora vocês me aliviaram. Né? Irmã Sara Rebeca, irmão Wellington assistiram. Deus abençoe também o irmão Rodrigo Pérez, em Agropecuárias, Dona Santa, Minas Gerais. Graças a Deus que ainda há verdadeiros pastores levantados por Cristo, pastores Moisés que estão nos guiando para a terra prometida. Irmão Irineu Lima, em Redenção do Pará, Deus os abençoe, ele é filho do pastor Edmilson. Irmã Valquíria Camargos, em Brasília, está chegando para cá, né? Chegando para cá. Que cultos abençoados têm sido estes. O diabo tentou me entreter com viagens, mas o Espírito Santo foi mais forte e não deixou eu perder este mini encontro de grandes bênçãos. Estou chegando para a sobremesa de hoje. Consegui principalmente todos. Coisa boa, né? Irmã Carmélia Leuventina, Geisilane e Louise Kelly. E o irmão o Anderson, o irmão Adailto pôs assim, o Andim, em Ceilândia. Agora parece que tem umas palavras aqui que são da irmã Carmélia. Que Deus continue abençoando a toda esta igreja, dando tudo o que vocês precisam no material e muito mais no espiritual. E a equipe da cozinha, eu não tenho palavras suficientes para agradecer. Estou muito agradecida por essa equipe. Não sou nada, não posso dar um presente a cada uma de vocês, mas posso pedir a Deus por cada uma de vocês, para que Ele possa suprir as vossas necessidades. Peço um levantar de mãos por elas. E nesse levantar de mãos, quero incluir o meu genro Anderson, que completa mais um ano de vida hoje, e também a pequena Louise Kelly, que completa um mês hoje. Coisa boa, né? Deus abençoe a minha família. Coisa boa. Engraçado, interessante foi que, bem na hora que eu pedi o irmão para ir lá filmar as cozinheiras, ela mandou a mensagem, no mesmo minuto. O Adailton observou, né? Isso é tudo Deus dirigindo. Abraço para vocês. Sei não, eu acho que quarta-feira eu vou virar essa picape e ir para o lado de Brasília, viu? Amanhã, né? Quarta-feira é amanhã, né? Sei não. Vamos ver. Quarta ou quinta, né? Irmãos Natanael e Raquel. Natanael, custoso. Você viu tanto que aqui é bom, Natanael, viu? Pois é, você está me devendo. Nós assistimos o seu trabalho aqui no companheirismo de domingo. Temperamento, rapaz, mas que trem bom. Eu falar para você, eu descobri que eu tenho uns 4 temperamentos também. Mas eles são todos controlados pelo Espírito Santo. Que coisa boa. Deus te abençoe, Natanael e irmã Raquel. Lá em Anápolis. Deus abençoe a vocês. Irmão Eliseu Ferreira, em Uberlândia, Minas Gerais. Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Sebastião e Zilma, em Curral de Pedras, no Pará. Deus abençoe a vocês, são os pais do pastor Welton. Irmã Ana Cláudia, em Colmeia, Tocantins. Irmã Neuza, em Jaú, São Paulo.
Irmão Mateus Clementino, em Colmeia, Tocantins. Irmão Almir Ribeiro e sua esposa, irmã Francineide, no Canadá. Homem, você está longe, hein? Você vai voltar. Irmã Senise e família, em Conchal, São Paulo. Que coisa boa, né? Gentes novas nos assistindo aqui. Deus abençoe a todos vocês, irmã Neuza, irmã Senise. Irmão Oséias, em São Luís do Maranhão. Deus abençoe. Igreja do pastor Luiz Cláudio. Conhece? Luiz Cláudio? Conhece não? Igreja do pastor Luiz Cláudio, em São Luís do Maranhão. Irmã Iraci, em Redenção do Pará. O senhor conhece, irmão? Edmilson. Deus abençoe. Irmão Israel Costa Pereira Nonato, em Pau d'Arco, Pará. Irmã Sheila Fabiana Wagner de Souza, em Marabá, Pará. Deus abençoe a todos. Irmão Rodrigo Pérez, irmão Roniel Osael e família, em Guaraí. Muito bem, Deus abençoe. Tabernáculo de Taíba, São Gonçalo do Amarante, é do pastor Silvio. Irmão Garcia e Simone, em Balsas, Maranhão. Senhor Jesus Cristo continue abençoando os pastores e toda a igreja. Amém. Irmão Nelson Neves, pastor Edmar Cardoso e família, em Palmas, Tocantins. Obrigado pela audiência de todos vocês. Irmã Rayane de Souza, em Redenção do Pará. Irmã Ramayane, engraçado, né? Rayane e Ramayane. Irmã Ramayane Andrade e Ezequias Andrade, em Araguaína, Tocantins. Irmão Manuel e família, na Fazenda Santa Maria, São Geraldo do Pará. Graças a Deus por todo este povo, a grande congregação do outro lado da internet, né? Sendo abençoados juntos conosco. Diga assim: o Senhor abençoe eles. Mais ainda, né? Amém, amém. Agora tem uma observação aqui, com exceção do culto de hoje de manhã, já temos DVD dos cultos passados. São poucos, portanto, é preferência de quem não é de Araguaína. Quem quiser pode procurar lá na mesa, lá fora, né? Agora nós vamos orar. E depois o irmão Robson vai cantar Oliveira Verdadeira. Amado Deus e Pai, quando eu vejo as coisas acontecendo, como acontece, quando eu vejo o desenrolar das coisas tão bem como é, a gente fica com vergonha do Senhor, a gente fica sentindo assim, tão aquém, parece que a gente precisava de ser mais dedicado, amar mais o Senhor. Me dê isso que o pastor Silvio tem, esse amor tão grande. Ele tem isso, um amor muito grande pela causa do Senhor, e ele expressa isso. Pastor Edmilson, pastor Welton, todos estes obreiros, cada um expressando este amor. Que o Senhor me dê mais disso. Deixe-me ser um pastor cheio, livra-me de ser um pastor vazio, que eu possa ter mel para passar na rocha, na pedra calcária, para a cura da igreja, que eu possa ter azeite, que eu possa ter farinha, que eu possa ter para dar para esta igreja. Peço perdão das minhas falhas e peço ao Senhor para receber a minha gratidão pelas tuas misericórdias. Obrigado, Pai, pela presença de cada irmão, cada irmã, mesmo passando mal,
Aqui tem irmãos passando mal, tendo que ficar na cama, mas assistiu o encontro todinho. Como a irmã Maria já está idosa, sofrendo consequências de medicamentos que toma há anos, e com toda a fraqueza, mesmo deitadinha ali, mas ela não perdeu nenhum culto. O irmão Hipólito, que veio pela fé, e outros que também me atenderam. Eu disse: venha para a igreja, não deixe de esforçar. E Senhor, o Senhor viu tudo, o Senhor está vendo tudo. Obrigado, meu Pai, pelo Espírito Santo, como acabamos de ouvir. Esse Espírito Santo que não nos deixa morrer, mas está sempre nos mantendo de pé, vivos na fé. Continue recompensando os cantores, os tocadores, os técnicos de som, os irmãos ali dentro daquela sala, as cozinheiras, os diáconos, todos, zelador, a irmã que zela com tanto carinho, corre tanto para dar conta. Jesus, abençoe esse povo, nossos auxiliares, todos os irmãos. Só o Senhor pode recompensar. Em nome de Jesus Cristo, livra meus irmãos que vão viajar do mal, que eles possam levar a alegria no coração, chegar em casa e encontrar os seus alegres. Em nome de Jesus Cristo, que todos saiam desta reunião sadios, fortes, fortalecidos, em nome de Jesus Cristo, e que o nosso alimento seja santificado, purificado e completado com tudo que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Gente, a gente encerra porque tem que encerrar, mas é com dificuldade, porque está maneirinho. Se fosse para ir o dia inteiro, nós íamos. A gente sente quando pesa, mas quando está maneirinho, a gente sente também. Está tão bom. Até os irmãos da internet estão vendo que está tão bom. Tem nem ninguém com sono. É bom demais. Agora, enquanto o irmão Robson canta, você vai dar um abraço gostoso no seu irmão, na sua irmã. Diga mais uma vez: Deus te abençoe, mas diga de coração mesmo: Deus te abençoe. Deus abençoe nossos irmãos pela internet. Bom almoço para todo mundo aqui e na internet também, né? Bom almoço e vamos embora com Jesus. E amanhã estaremos aqui para o culto de quarta-feira, tá? A partir das 7h da noite. A igreja de Araguaína esteja aqui para o culto de quarta-feira. Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Amém, amém. Era uma oliveira e um ramo quebrado e um zambujeiro ali foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado e hoje tenho luz. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, ele foi enxertado através da fé. Posso eu dar fruto, enxertada assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já
cambuzeiro bravo não dá frutos bons. Assim era eu no meu coração, mas porém um dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar fruto enxertada assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração. Posso eu dar fruto e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar fruto enxertada assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, amém. Vocês podem fazer a fila, aqueles que quiser cantar, nós vamos continuar cantando aqui uns corinhos. Se o pastor Silvio também quiser almoçar, pode ir, mas se quiser bater o pandeiro para nós, pode bater também. Vamos lá, Mandeto, joga na tela aí. Fica de pé, conjunto. Os irmãos quiserem almoçando, pode ir, viu? Tá prontinho lá já. Abençoado e gostoso. O culto hoje foi e vai ser maravilhoso. Hoje já foi maravilhoso, porque Jesus já derramou o seu amor. Hoje já foi maravilhoso, porque Jesus já derramou o seu poder. Derrama, Senhor, derrama mais o seu. Celeste, prazer, a minha alma está
Vamos almoçar? Amém.